Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Está no canal oficial Apóstolo Paulo Silva. Gratidão ao grande Deus por poder estar aqui, podendo falar e entrar com você aí no âmbito do seu lar, onde você está agora, para podermos falar então acerca das coisas de Deus. Acompanhe esse vídeo do início até o fim. Deixe o seu like, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas venham ser contempladas e para que o YouTube entenda que nós estamos tendo produtividade, engajamento e assim indicando nossos conteúdos para outras pessoas também. Como igreja, nós precisamos ter toda a atitude de homens e de mulheres que defendem aquilo que é certo. Nunca a igreja de Deus pode estar do lado de atos de vandalismo, de atos de quebradeira. A igreja ela precisa entender que nós vivemos aqui no Brasil, num estado democrático. E mesmo havendo indício ou não indício, suspeito ou não suspeita, não se provam nada. E quando não se provam nada, democraticamente falando, a maioria é a que vence. Eu quero dizer a vocês que estão acompanhando esse vídeo agora o seguinte: a igreja extrapolou muito quando está usando o nome do Senhor Deus em vão, indo para protestos que deveriam ser internos e não externos. O nosso protesto, se temos que protestar, temos que usar sempre a palavra de Deus como escudo, como orientação, como manual da nossa fé e de proteção também. Efésios 6,10 diz que nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade, dominadores, as forças que estão aí da maldade, que estão nos ares. E eu quero, através desse vídeo, dizer a você que vamos levantar clamor forte pela nação. A igreja vai continuar sendo igreja. Eu vou trazer aqui um áudio da pastora Valnice Milhomes, onde ela traz a mesma orientação. Mesmo que você não concorde com o que está se passando, existe uma palavra que se chama respeito. Nós precisamos respeitar as autoridades que foram delegadas, porque não move uma folha da árvore sequer, se essa não for a permissão de Deus. Então vamos ouvir o que ela diz, a pastora Valnice Milhomes, uma das maiores intercessoras do Brasil e do mundo. Ela que é fundadora da escola de oração. Valnice Milhomes diz que não importa quem ganhou as eleições, a igreja prevalece. Ela diz que a igreja não deve xingar ninguém. Afirma que apesar de todos estarem falando mal de Alexandre de Moraes, ela ora todos os dias por ele. E que a igreja deve manter a posição de orar pelas autoridades constituídas, não importando quem sejam. Quando nós oramos por governantes justos, por líderes justos a nível governamental, a nível de país, é porque nós queremos que eles se harmonizem com Deus, porque feliz a nação cujo Deus é Yahvé. Mas, queridos, uma coisa temos que entender: não importa o governo que está à frente de um país, a igreja é viva, prevalece e prossegue. A igreja de Cristo triunfou no meio do Império Romano, no meio da impiedade. A igreja triunfou na China quando tudo a gente pensou não tem mais igreja, né? Na Revolução Cultural, quando fosse descobrir a igreja subterrânea, havia se multiplicado milhares e milhares de vezes. Muitas vezes é no fogo, é no juízo que a igreja se levanta cada vez mais forte. Nenhuma perseguição detém a marcha da igreja. Nenhuma perseguição consegue impedir o triunfo da palavra de Deus. Temos aqui a Bíblia. Quantos tentaram destruí-la, queimá-la? Não consegue. Por quê? Porque os céus e a terra passarão, a palavra não há de passar. As portas do inferno não triunfarão contra a igreja do Senhor. Então você veja o que ela diz.
fortemente, né? Nada prevalecerá contra a igreja. E a igreja precisa entender o seu papel de igreja, o seu procedimento de igreja. Jesus, amém? Nós não vamos aqui abordar as eleições porque não é o nosso papel. Aqui estivemos apenas dando orientação e estamos preocupados com a nação. Muitas profecias vieram, profecias de fora, não é? De juízo sobre a igreja. E certamente todo mundo tem um mundo de explicações. Porque fulano venceu, porque Beltrano perdeu. Deus pode intervir como quer, é verdade. Mas independente de qualquer coisa, nós sabemos, Deus está no trono, dele não se ausenta. O que eu disse aos meus pastores foi isso. Deus está no trono, dele não se ausenta, e nós não nos ausentaremos da nossa torre de vigia. E o principal papel da oração. Eu vi aqui alguém escreveu, durante o dia da eleição eu senti de adorar. Maravilha, eu também adorei o tempo todinho. Na realidade eu nem assisti a contagem de votos. Eu permaneci simplesmente em adoração, até porque na última semana... Então esse é o papel da igreja, independente de qualquer coisa, nós temos que estar sempre em adoração, em oração, em busca, não sendo fanatizado e às vezes querendo levar para um lado que o mundano leva, né? Você veja que Pedro, ele corta a orelha do soldado e Jesus, ele vai repudiar a atitude de Pedro, colocando a orelha no lugar e falando que quem ferre ao ferro da espada, ao ferro da espada ele morrerá, e reza a lenda da história de que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. A igreja precisa entender que o papel dela que o nosso papel é estarmos em oração, consagração e adoração a Deus, nada mais do que isso. Em relação aos resultados, o meu coração estava bastante sóbrio e eu tive uma palavra de que nós enfrentaríamos um juízo por causa dos nossos pecados nacionais. Se alguém me ouviu lá em São Paulo, quando houve aquele encontro, falou tudo muito, né? É o que eu chamo triunfalismo, né? E quando eu entrei com a minha sobriedade, eu disse, estou sóbria, porque nós estamos realmente num nível de guerra muito elevado. E quando eu olho para, por exemplo, para a Colômbia, eu vou perguntar aos irmãos lá, não oraram? Claro, jejuaram, claro. E eu disse, muitas vezes falta-nos algo, duas coisas faltam-nos. É a unidade da igreja. Uma casa dividida não se põe de pé, não? Jesus já falou muito bem, falou sobre a sobriedade, né? Você está sóbrio, é você saber do que você está fazendo, não levado pelos seus sensos de emoção, e a oração em coletividade, né? A unidade da igreja. A igreja ela precisa estar unida, não só unida, a igreja precisa estar em unidade de espírito, em um só propósito, para poder vencer o adversário. Você veja bem que os luciferianos, eles estavam aí, dito pela boca de um deles próprio, antes calado e agindo por trás. A igreja precisa saber que nós temos que ter a ofensiva e também a defensiva. Nesse momento é o momento de nós estarmos na defensiva, orando, clamando, buscando e pedindo a Deus para que esse governo ele seja um governo que, pelo menos, se prostre diante de Deus. Falou. E outro é o arrependimento. Eu tenho insistido muito aqui nas nossas aulas, não verbalize o que não quer ver manifesto, não adjetive as pessoas. Aí quando você vai entrar numa guerra sem tréguas, onde o reino das trevas estão unidos, e você como igreja está dividido e usando palavras... Aí ela falou muito bem, o reino das trevas unido e a igreja está dividida, cada um no seu próprio pensamento. A gente precisa realmente, nesse exato momento, tomarmos a posição de unidade de igreja e sabemos que nesse momento o melhor a se fazer é jejum, clamor, oração e súplica. A Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, clamar e orar, eu virei do céu e sararei a sua terra. Mas que não deviam, eu sempre digo, não permita que o pecado do outro leve a pecar. Então a gente que conhece o mundo espiritual sabe que Deus faz milagres, mas o mundo espiritual funciona num reino de legalidade, não é? Portanto,
eu conservei a minha atitude de adoração, sabendo que Deus está no trono dele, não se ausenta, que o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação, por direito de redenção. Eu venho proclamando isto com insistência, venho profetizando: Brasil, tuas eiras se encherão de trigo, estão se enchendo mesmo, desde 1992, e continuarei até que o Senhor me leve para a glória, ou que Cristo volte pelo arrebatamento. Porque, queridos, a redenção vem para pessoas, independe dos governos, né? Então permaneci simplesmente em adoração, não quis ouvir nada, nenhum comentário. Não importa quem esteja no poder, não vai fazer do Brasil o que quer, porque o Brasil tem dono, e nós não vamos sair da nossa posição. Tenho insistido: gente, cuidado, é tempo da gente estar em adoração, e se vamos sofrer algum juízo, ok, então vamos mesmo, né? Porque o juízo começa pela casa de Deus, todo mundo sofre, mas muitas vezes nós nos levantamos mais fortes no meio da batalha, não é verdade? Isso é importante, se levantar mais forte no meio da batalha, porque os nossos erros, eles servem para nós não errarmos mais. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Temos que estar aqui adjetivando ninguém, brigando, xingando. Temos que orar, né? Inclusive, ficou todo mundo aí falando mal do ministro Moraes. Deus me... Então, quer dizer, o que temos que fazer realmente é nós orarmos. O que temos que fazer é orarmos, clamarmos a Deus e não emprestarmos a nossa boca para Satanás, para Lucifer. Vou orar todos os dias por ele. Acho que a nossa função é orar por todas as autoridades, não importa quem esteja lá. E nunca podemos sair do nosso papel de líderes que lidam com o mundo espiritual, né? Com o mundo espiritual. Porque alguém pode pensar: mas a gente lutou tanto para o Bolsonaro ser eleito, ele não foi. Uau! E daí? Deus saiu do trono? Não. E nós vamos sair da nossa posição? Não. A igreja não está viva? Está. O povo de Deus está vivo? Está. Vamos prosseguir? Vamos usar armas carnais? Jamais. Vamos entrar em guerra? Jamais. Nós somos adoradores e vamos continuar a carregar a atmosfera do Brasil de adoração. Vamos pregar o Evangelho. E pode não ter dúvida, até escrevi para o meu presbitério: gente, glória e juízo podem caminhar paralelos. Deus é justo, Ele está no trono, compete a Ele julgar, não a... Glória e juízos podem caminhar paralelo. Então está tudo sob controle, pessoal. Igreja de Deus, está tudo sob controle. A única coisa que nós temos que fazer é continuarmos orando, clamando, buscando a presença de Deus, fazendo o nosso papel de igreja, que é as missões, evangelizando, levando alimento aos que estão necessitados, vestuários àqueles que não têm veste para se vestir, indo aos baixos meretrícios, levar a palavra de Deus. Esse é o papel da igreja. Não é estar totalmente fanatizado dentro desse movimento político e esperarmos que tudo está no controle do nosso Deus, tudo que vai acontecer daqui para frente sempre será dentro do controle do nosso Deus. Eu quis passar esse áudio da pastora Valnice Milhomes para que vocês entendessem a expressão dela, ela que é uma das maiores intercessoras e uma das mentoras também dessa pessoa que vos fala, pastor Paulo. Deixa eu orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças nós te damos por tudo. Agora entrega o Senhor, nação brasileira, nas tuas mãos, os dias 13, 14 e 15 de janeiro, que estaremos orando, clamando, Senhor, as lives que serão realizadas às 9 horas da manhã e às 21 horas da noite, horário de Brasília, meu Pai. Cobre cada um com teu sangue, em nome de Jesus. Deus abençoe fortemente, fique na paz do Senhor.